te livrar de todo o mal. E o Espírito Santo que caminha contigo é Ele que está nos momentos mais difíceis. Quando sentir tristeza, peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração, e Ele vai te abraçar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Irmã Maria, abençoada seja a tua casa, a tua vida, os teus filhos e todos aqueles que vão ali para cortar o cabelo, cuidar da beleza, que eles sejam também abençoados. Quando eles entrarem pelaquela porta ali, eles vão sentir da glória e poder de Deus. Que a irmã seja usada para ministrar o Evangelho de Jesus Cristo àquelas pessoas. Quantas pessoas já chegaram ali tristes, pessoas que chegaram ali precisando de um conselho, e Deus, através da tua vida, orientou aquelas pessoas. Que o Senhor continue te capacitando em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, irmã, abençoo toda a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Meu filho Júlio, sinta-se abençoado em nome de Jesus Cristo. Juliana, sinta-se abençoado em nome de Jesus Cristo e toda a minha família. Que Deus abençoe os irmãos que estão assistindo ao culto online. Amém, igreja? Amém. Deus é bom em todo o tempo? Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou convidar os irmãos a ficarem sobre os seus pés só mais um pouquinho, em reverência à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a Sagrada Escritura. Eu convido os irmãos a abrirem no livro de Romanos, no Evangelho de Jesus Cristo, Romanos, capítulo 8. Aleluia. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Amém? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus te damos graças, agradecemos, Pai, por tudo. Que o Senhor venha falar fortemente aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui, Pai, transformados pelo poder da Tua palavra inspiradora, da Tua palavra eficaz, que opera, que faz milagres, que cura e que transforma. A Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra, e mediante a isso, Pai, nós te pedimos também, Pai, que todo desânimo, desconforto, sono, dores no corpo, qualquer coisa que venha atrapalhar o meu irmão, a minha irmã, a escutar da Tua palavra, Pai, nós repreendemos desde já, e te agradecemos, Pai, e já tomamos posse, Pai, de tudo aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém. Podem se assentar, amados irmãs, irmãos. Amém? Amém. Irmão e filho Júlio, ele estava assim, minhas irmãs: ah, pastor, pai, você fala assim, as irmãs, mas não fala os irmãos, eu estou lá atrás.
Te amo, meu filho. Em nome de Jesus, que Deus possa falar fortemente ao teu coração. A minha oração é todos os dias que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e que você venha crescer em graça e entendimento da palavra. E esses momentos que você, filho, tem tirado para estar vindo à igreja, saiba que não é em vão, e que Deus está te preparando para algo muito maior, que seus olhos não podem enxergar, que você não consegue sentir, mas o que Ele preparou para você, nada e ninguém pode tirar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então nós estamos falando aqui do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo. E o que nós acabamos de ler aqui, meus amados, é que não somos fortes. A nossa chamada, quando Deus nos chama, será que nós somos fortes de fato? Mas aqui o que nós lemos aqui, que nós não somos fortes, e passaremos por fraquezas, seja ela física. O que seria a fraqueza física? Vai chegar um momento de nossas vidas que nós vamos sentir fracos, o corpo vai ficar fraco, a idade vai chegar, nós não vamos ter aquela saúde como antes, até mesmo o cabelo vai cair, no meu caso. A idade vai chegar para todos, mas o nosso espírito, ele é forte. O nosso espírito, ele se fortalece através do Espírito Santo. Mas aquilo que Paulo está tentando nos dizer, e está nos dizendo, que nós somos fracos, nós temos o quê? Fraquezas. A fraqueza emocional também, ela entra. Como assim, pastor? Já se depararam com momentos que você vai dizer assim: Senhor, me tira desse lugar que eu não aguento mais, eu não estou suportando isso mais. Senhor, eu não estou aguentando mais essa dor. Senhor, dá vontade de entrar no lugar e chorar. É uma fraqueza emocional. É aquilo que você recebeu talvez naquele momento e automaticamente está gerando no seu coração uma tristeza, uma fraqueza, que a vontade é de chorar ou sumir daquele lugar. E temos a fraqueza espiritual também, que é o desânimo, a perda de vontade de orar, de ir para a igreja, de buscar o Senhor, de louvar. Isso é uma fraqueza também, se chama uma fraqueza espiritual. Estão comigo, igreja? Mas apesar de todas essas coisas, de todas essas fraquezas, Deus nunca irá nos abandonar. Nunca irá se afastar de nós. E eu quero iniciar esse culto perguntando aos irmãos aqui que estão presentes, aqueles que estão assistindo: será que nós temos ouvido de fato a voz do Espírito Santo? Será que de fato nós estamos sendo guiados por Ele, orientados por Ele? É uma pergunta que os irmãos se respondem para si, e você que está assistindo responda para si. Mas aqui Paulo, ele está querendo nos passar uma ideia. Esse texto no qual nós lemos, os versículos, a ideia do texto aqui que lemos, que a vida é um fardo sim pesado. Tão pesado que às vezes sozinho nós não conseguimos carregar. Tantas coisas que vêm sobre nossas vidas, tanto peso, preocupação, coisas de filho, coisas de trabalho, coisas dentro de casa, do nosso dia a dia, vai pesando. Chega a pesar tanto que tem pessoas que elas, estando sozinhas, elas não conseguem suportar. E elas procuram buscar meios para tentar aliviar esse fardo pesado, para tentar aliviar essa carência, seja ela de estar sozinha, uma carência talvez de algo que ela está passando.
E o que essa pessoa ela faz? Ela busca em meios a tentar preencher isso. Seja elas, a maioria das pessoas, elas recorrem à bebida. Elas passam a frequentar lugares onde há bebida e se entregam na bebida. O álcool ali talvez faz o efeito anestesiador que aquela pessoa está passando, seja aquela pessoa também que busca nas drogas. E ela busca ali para anestesiar aquela dor enorme que está dentro dela. Ela não vê mais saída, só vê nessas coisas. Há pessoas que sentem tanta carência, tanta solidão, que buscam meios na prostituição. Busca meios para tentar saciar a carência, talvez física, emocional. E sabe, meus irmãos, e sentimental também. Então as pessoas, elas buscam essas coisas todas. Agora, e aqueles que buscam essa solução em Deus? Quem que vai estar ali quando você busca de Deus uma solução? Quando você vem à igreja para buscar uma solução, você sai da sua casa e diz: Senhor, eu não quero mais viver essa vida, eu quero ir para uma igreja, a primeira igreja que eu devo entrar, mas eu quero ser transformado. Isso é um posicionamento que essas pessoas fazem devido a tanto sufoco, devido a tantas coisas que elas passaram. É como fossem serem esmagadas por esse fardo tão pesado. Só que o Espírito Santo, ele vem para pegar esse fardo por nós. É o Espírito Santo que pega todo esse fardo que vem quando a gente toma a atitude de buscar o Senhor, de buscar Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus fala que Ele tira o fardo pesado e coloca o dele que é leve. E nós sentimos a leveza. A diferença é que aquela pessoa que busca os prazeres ou algo ali no mundo, talvez de início eles podem até estarem anestesiados. Por que eu usei essa palavra? Porque isso não preenche ninguém. Isso simplesmente faz esquecer das coisas. Só que depois que acaba aquela anestesia, vem a solidão, vem a carência, vem tudo e pior. Vem Satanás agindo na vida daquela pessoa de uma forma talvez 7 vezes pior. Por isso que nós temos que buscar e nos brindar da palavra de Deus. E vamos continuando aqui, meus irmãos. Por outro lado, é o Espírito Santo, então, que Ele carrega por nós tudo isso. Porque é o Espírito Santo que tem nos assistido. Como assim, pastor? Por que nos assistido? É porque é Ele que caminha conosco a todo momento. É Ele que nos momentos mais difíceis Ele está conosco. A todo momento. Você pode esconder, meu amado, minha amada, as coisas dos seus pais. Você pode esconder as coisas do seu marido, da sua esposa, de todos. Mas do Espírito Santo não tem como você esconder. É Ele que nos fortalece. É Ele que tem nos guiado. E é o Espírito Santo que tem nos encorajado e suprido todas as nossas necessidades. É o Espírito Santo. E aqui Paulo, olha que interessante, a resposta, porque nós somos fracos, Paulo, ele nos mostra que ainda no versículo 26, olha que interessante, vamos lá para o versículo 26. A parte B, eu vou ler ele todo para a gente não perder. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, e aqui ele dá a resposta, porque não sabemos o que
havemos de pedir como convém, ou orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o próprio Paulo está dizendo aqui que é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está dizendo aqui que nós não sabemos de pedir como convém, em outra tradução, de orar como convém. Nós não sabemos, mas muitos têm orado, meus amados, pedindo algo que tanto quer. Quem tem orado pedindo alguma coisa ao Senhor? Eu tenho. Eu oro todos os dias, porque eu sou filho, eu estou na posição de filho. Se eu sou filho, eu quero pedir ao meu pai. Então eu oro, eu faço a oração de agradecimento, mas eu também peço. Mas será que você está pedindo como convém? Essa é a questão. Mas talvez o que você está pedindo é algo que lá na frente você pode, sabe o quê? Se frustrar, você pode se entristecer, você pode se enfraquecer mais ainda e se decepcionar. Então a gente não sabe, às vezes a gente ora por algo, mas aquilo que nós oramos não é o que Deus quer para a nossa vida, porque Ele é o quê? Ele é Pai. Porque nem tudo que você pede o Pai vai te dar. A gente precisamos aprender isso. Nem tudo que eu vou pedir, mesmo que eu quero muito, o Senhor vai nos dar. Ele está na posição de Pai. Por exemplo, os nossos filhos, aqui o Juliano está pequeno, mas nossos filhos já estão criados, mas na infância deles, você daria uma tesoura pontuda para o seu filho brincar? Jamais. Você deixaria o seu filho atravessar numa avenida movimentada sozinho? Jamais. Deus é assim conosco. Jamais Ele vai te dar algo que vai te prejudicar. Jamais Ele vai te dar algo que vai te ferir. Jamais Ele vai te dar algo que vai acabar com a sua vida. Deus é Pai e Ele cuida. Ainda que você pediu e você não recebeu porque Ele não deu, você pode ficar com cara virada, como todo filho fica às vezes com o pai. Mas o Pai sabe o que é melhor para todos nós. A gente tem que partir por esse princípio, meus irmãos. É o Pai que cuida. E nem tudo que você ora, então, terá resposta de Deus. Nem tudo. Nem tudo que você busca, Deus vai te dar. Por isso que eu sempre gosto de dizer, tudo que você vem orar, que seja tudo firmado aos princípios da palavra de Deus. Porque a palavra, ela é a verdade. É ela que vai te mostrar todas as coisas. É o Espírito Santo que vai te dar e te mostrar todas as coisas. E ainda que no verso 26, Paulo está dizendo, mas mesmo o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que eu fiz? Eu fui procurar o significado de gemido inexprimíveis. Eu quero saber, Senhor. A gente lê, às vezes a gente não sabe o significado. E olha só, o que é um gemido inexprimível? São aqueles que não podem ser expressos em palavras, devido à intensidade da emoção, sentimento. Um sentimento profundo à dor, olha aí, ao sofrimento que não pode ser colocado em palavras. Ou seja, a gente não consegue articular em palavras, tamanho é esse sentimento de dor. E quem está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo de Deus. Vamos aprender algo. Pense comigo. Nós temos um Pai
que cuida de nós, o Filho e o Espírito. 3. Amém? 3 pessoas distintas no mesmo Deus. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito, e elas são o mesmo Deus. Só que há 2 aí que intercedem por nós. O primeiro que intercede por nós é o advogado justo, Jesus Cristo. Ele é o advogado justo. Jesus Cristo, Ele está à destra do Pai. Então, quando chega uma acusação contra a tua vida, quando chegam para você te acusando daquilo, meus amados, não toma conta daquilo que você está sendo acusado. Porque quando essa acusação chega lá no trono, Jesus Cristo, Ele se levanta e diz ao Pai: Pai, essa acusação no qual Ele está sendo acusado, eu levei para o madeiro, eu levei para a cruz do Calvário. Toda acusação, tudo que estão dizendo dele ali, não procede. Eu levei toda a acusação, foi pago na cruz, eu paguei o preço. Não deixe que fica te acusando, não deixe que tente te acusar por algo. Há um advogado justo, fiel, que intercede por vocês lá no tribunal de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Em outras palavras, se estão tentando te acusar de algo que você não fez, descanse, porque o seu advogado já pegou, está dizendo: não há mais condenação, porque vocês estão em mim. Aquele que crê em mim será salvo, e não há mais condenação. Então, Jesus Cristo, o advogado justo, ele intercede por todos nós. E quem que é a segunda pessoa que está intercedendo por nós? É o que nós lemos, que intercede por você, por mim, por você que está assistindo, é o Espírito Santo. Ele ora, ele intercede por você, dentro de você com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo em nós. É Ele que todo momento está intercedendo. É Ele que intercede, é Ele que busca, é Ele que ora. É Ele que manifesta todas as coisas, é Ele que é eficaz. Olha que interessante. Vamos para o versículo 27. É Ele que intercede, meus amados, de maneira eficaz, segundo a palavra e a vontade de Deus. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo a Deus, intercede pelos santos. Se você não sabe orar como convém, preste bem atenção, se você não sabe orar como convém, você tem alguém dentro de você que vai orar por você. Ele transforma a sua oração ali, da forma, a leitura, a expressão para o trono de Deus. É por isso que está dizendo aqui, nós não oramos como convém, mas o Espírito Santo, o que ele faz? Ele auto-examina você. Como assim, pastor? Ele vai auto-examinar o que você está orando. Talvez você não colocou palavras certas ali para expressar o seu sentimento, a sua dor, a sua vontade ou o que você quer. O que ele faz? Espera aí, isso aqui, não, isso aqui está certo. Ele vai separar o que é certo e o que é errado.
E Ele que ora por nós. É o Espírito Santo, é Ele que sabe, é Ele que vai ser o intercessor de todos vocês. Amém, igreja? Amém. É Ele que intercede. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Olha que lindo. Mas muitas pessoas usam esse versículo para aplicar. Eles aplicam esse versículo quando tudo está bem. É muito fácil, tudo está bem comigo, e dizendo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é aquela pessoa que está sentindo a dor do luto naquele momento. E aquela pessoa que acabou de perder uma família. E aquela pessoa que acabou de perder um emprego. Pastor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas no momento não está cooperando nada. Por isso que nós temos que ler o texto e entender o que Paulo está tentando e está nos explicando aqui. E olha só que interessante. Paulo aqui, ele está nos mostrando que nem tudo que nós passamos bom é a vontade de Deus. Paulo, no domingo passado, nós vemos que Paulo, ele passou por uma tempestade, o barco afundou e ele foi parar na ilha de Malta. Paulo é um dos homens que mais passaram lutas. Navio afundou, Paulo foi preso, Paulo bateram em Paulo, sabe? Paulo passou por tantas coisas. E por que esse versículo? Por que ele está dizendo isso? Havia aprovação? Havia. Só que Paulo aqui, ele está nos deixando claro que nem todas as coisas que acontecem com a gente são boas. Estou falando isso para os crentes, aqueles que seguem Jesus. Da paz, meu irmão. Deus abençoe. Mas o fato e a verdade é que crente passa por problemas também. Todo crente, todo irmão passa por problema. Todo irmão passa por uma dificuldade, todo irmão passa por algo. Não é porque você é crente que você está 100%, não. Você vai passar por problema. Você vai passar por uma gripe, vai passar por algo. Pastor, eu sou crente, mas eu fui assaltado. O crente também é assaltado. Vai ficar andando na rua com o celular aparecendo, você vai ser assaltado. Por isso, vigia. Muitas das coisas que acontecem conosco é imprudência da gente mesmo. Muitas das coisas que acontecem, por exemplo, você não bebe, você não fuma, você não fica no bar, mas um amigo seu te chamou para ficar naquele bar naquele dia. No meio da rodinha tinha uma pessoa que estava devendo, talvez um traficante. Chega ali e começa a tirar, não quer saber quem que é, todo mundo paga o pago. Imprudência. Vigiados, irmãos. Mas voltando aqui para Paulo. Agora, aqueles que reconhecem em meio a tantas coisas, continuam amando ao Senhor. Paulo, em meio a tantas coisas que ele passou, ele continuou amando e sendo fiel e trabalhando a sua vida para o Senhor. Continuando. Vamos lá. O que nós precisamos entender que Deus a todo momento Ele está fazendo algo em nossa vida.
A todo momento Deus, Ele vai estar fazendo. Você só precisa entender isso. Você não tem que se preocupar com as coisas que estão acontecendo. É somente confiar. Confiar no propósito de Deus. Confiar no projeto de Deus. Em meio a tantas coisas que você for passar, em meio a tantas, Paulo está dizendo é isso. Em meio a tudo que você passar, continue sendo fiel ao Deus que você serve. Em meio a tantas coisas, continue, persevere, não pare, continue sempre. É isso que Paulo está dizendo. Sabe por quê? Lá na frente, Deus sim, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas por que Deus, pastor, eu não tenho visto? Era o tempo determinado dele. Era o tempo determinado. É Ele que vai fazer. Ele tem um projeto. Ele tem algo. Projeto. O que é um projeto? É você se programar, é você construir desde a planta, do alicerce até o telhado. Deus tem grandes coisas para a sua vida. E aquele que começou a grande obra na tua vida, ele há de se cumprir. E Deus aqui, o grande projeto de Deus na nossa vida, não são riquezas, não é dinheiro, não é ter um bom cargo, um emprego. Isso tudo é bom, isso tudo é sequência da vida. Isso é fruto daquilo, do nosso esforço. Porque pode ser que uma pessoa está na igreja, mas não se esforça, não quer saber de estudar, não quer saber de buscar, não quer saber de trabalhar, não vai conseguir as coisas. As coisas que nós obtemos aqui é com os nossos esforços também, com a nossa dedicação. Não é fácil a gente acordar cedo, trabalhar, a gente acordar cedo, passando por tanto de coisa, mas no final está ali o seu salário. Não é isso que eu estou dizendo. O projeto de Deus, na verdade, até o fim da sua caminhada, nós vamos ler agora no versículo 29. Vamos lá, meus amados. Versículo 29. Porque os que antes conheceu também, os que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? O grande projeto de Deus na minha vida, na tua vida e na de você que está assistindo, é sermos a imagem de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Esse é o projeto de Deus na sua vida, é transformar e fazer você parecer cada vez mais, você ser discipulado, parecer cada vez mais pelo seu Filho, Jesus Cristo. É isso que a palavra falou. Olha só, porque o que antes conheceu também, o predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho. Mas como isso acontece, pastor? A resposta também está na Bíblia. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E aos que predestinou, a esses também chamou. Sempre será Deus em primeiro de todas as coisas. Sempre será Deus. Ele é o primeiro da tua vida, em todas as coisas. É Ele que te chamou, não é eu que chamei. Ele nos chamou, não foi eu que achei a Jesus, foi Jesus que me achou. Foi Jesus. Não fui eu que amei a Deus, foi Deus que me amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham
Foi Ele. É Ele que te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Jesus disse: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Pega essa visão. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E como somos chamados, meus amados? Como nós somos chamados? Através dessa poderosa palavra de Deus, através do conhecer da palavra de Deus, que há a transformação. Preste bem atenção. O papel do pastor, daquele ministro, para vocês aqui nesse momento, é levar a palavra de Deus para chegar no ouvido dos irmãos. Mas depois que chega no seu ouvido, ela vai para o seu coração. Mas aí já não é mais o pastor, é o Espírito Santo que vai fazer isso por você. O nosso papel, nós como ministros do Evangelho, é fazer a palavra ela ir até os seus ouvidos. Depois é o próprio Espírito Santo. Ela vai entrar e o Espírito Santo vai interceder. É Ele que vai falar ao coração. É o Espírito Santo, é Ele que intercede, é Ele que consola e é Ele que convence todos nós. É o Espírito Santo. Olha só, e ainda no verso 30. E aos que chamou a este também justificou. E aos que justificou a estes também glorificou. Não precisa abrir sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha aí. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo não conheceu o pecado, mas o fez o pecado por todos nós, por você, para que hoje nós fôssemos justificados, ou seja, fôssemos o que? Justiça de Deus. Aquilo que nem eu nem você podemos fazer, Deus fez por nós. Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Foi lançado ali sobre ele toda a nossa dívida, todo o nosso pecado, toda iniquidade foi lançada ali sobre ele. Foi lançado sobre ele. Foi por nós, foi por vocês. E olha só, meus amados. E antes ele disse: está consumado. Ou seja, aquele que crê em mim não tem mais dívida. Sua dívida foi quitada. Não tem mais dívida, não tem mais condenação. Se coloca sobre os seus pés. Nós já estamos terminando. Feche os seus olhos. Aleluia. Não precisa abrir a Bíblia mais. Só feche os seus olhos. O Espírito Santo, Ele habita em nós. É Ele que intercede por nós. Talvez nós não sabemos como orar como convém, mas nós temos o Espírito Santo que ora por nós. É Ele que leva a nossa oração ao trono de Deus. E como nós lemos aqui,
2 Coríntios capítulo 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Toda a justiça de Cristo está na sua conta. Olha só essa frase: toda justiça de Cristo está na tua vida, na tua conta, no teu banco. Toda justiça de Cristo está em você. Você está justificado com Cristo. Sabe o que é isso? É Jesus te dizendo: não tem mais dívida, você não tem que pagar nada. Nada, foi tudo pago. Você é justificado em mim. Você é justificado em Cristo Jesus. Você é justificado em nome de Jesus. É o Espírito Santo, é Ele que guia, é o Espírito Santo que a todo momento está contigo, é o Espírito Santo que te convence do pecado, é o Espírito Santo que te batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo, meus amados, é Ele que intercede por nós, é o Espírito Santo que dá os dons espirituais, é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que intercede por mim, por vocês, é Ele, é o Espírito Santo, é Ele que consola, é Ele que nos enche, é Ele que nos guia de toda a verdade, é Ele que nos transforma, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia. Te agradecemos por essa palavra, Pai. E nós entendemos, Pai, que no tribunal de justiça há ali Jesus Cristo que está ali intercedendo por nós. E qualquer acusação que chegar, Pai, daquilo que nós não fizemos, Pai, aqui nessa terra, saiba, meus amados, que lá no tribunal de justiça, à destra do Pai, está Jesus Cristo dizendo para você: ei, a tua conta já foi paga, não há nenhuma condenação, você não tem que pagar nada, você é justificado em mim, você é justificado em mim. Então não deixe de dizer que você tem que pagar algo, que você tem que fazer algo, que você tem que ofertar algo ali. Ah, não é isso. Você tem que saber que Jesus Cristo, Ele pagou a conta, Ele passou o cartão, Ele fez olha, presta atenção, eu vou ser bem claro, eu vou sair um pouco da filmagem. Jesus Cristo, Ele pagou o preço. Jesus Cristo, não deixe que fale o contrário de vocês, não deixe que acuse. Satanás, ele vai a todo momento soprar, lançar dardos dali contra a tua mente, dizendo que você tem que fazer isso, que você tem que pagar isso, que você fez aquilo. Vai usar pessoas para te dizer que você está fazendo algo. Não, você não fez. Você está em Cristo, em você há o Espírito Santo que intercede por você. Então creia, você não pode cair nas armadilhas de Satanás, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro pelos irmãos aqui presentes, Pai. Eu oro, Pai, pelos irmãos, Pai, que têm assistido aos cultos online, aqueles que vão assistir, Pai, no decorrer da semana, dias, anos, que eles possam receber, Pai, dessa palavra, e que eles possam sair daqui não como entraram, mas renovados pela Tua palavra poderosa, Senhor. Nós sabemos, Pai, que é o Senhor que a todo momento está, Pai, intercedendo, Pai, através do Seu Espírito por nós. Quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, vai te encontrar cada familiar,
Vai de encontro na nossa família, Senhor. Visita a nossa família. Visita a nossa casa, Senhor. Visita, meu Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, é o Senhor que consola e é o Senhor que convence, Pai. Então, nesse exato momento, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda escama, Pai, lançada sobre a face dos nossos familiares, seja filho, esposa, marido, seja quem for, Pai, de toda a nossa família. Se há uma escama tampando ali, para que eles não possam ver, Pai, o que o Senhor tem para a vida dele, projetos, planos, Pai. Eu agora, nesse exato momento, eu desfaço toda essa casca que está sobre a vida do meu irmão, Pai. Em nome de Jesus eu desfaço agora, Pai, todo o trabalho feito, Pai, na encruzilhada, para a vida, Pai, dos meus irmãos e seus familiares, eu desfaço agora, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo todo o desânimo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, por cada membro dessa igreja, Pai. Por cada um deles, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, seja com eles, falando, intercedendo e convencendo eles, Pai. Mostrando eles a verdade. Que eles possam, Pai, sempre caminhar e saber, Pai. Sabemos, Pai, que antes de virarmos a rua, Pai, o Senhor já está ali, Pai, sabendo o que vai acontecer. Antes mesmo, Pai, por mais que tudo esteja escuro, Pai, é o Senhor, Pai, que enxerga por nós. É o Senhor, Pai, que tem nos guardado, Pai, no nosso sair de casa, na nossa volta para casa, Pai. É o Senhor que tem nos guardado, é o Teu Espírito que tem nos guiado. Então nós somos gratos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós somos gratos por tudo. No poderoso nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém, amém e amém. Antes de terminarmos, eu quero dar alguns recados aos irmãos. Nós temos culto toda quarta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas o culto da família. Convide o irmão a comparecer à igreja. Convide o irmão a comparecer à igreja no culto de cura e libertação. Em nome de Jesus Cristo. Hoje um irmão tão querido, ele me ligou através do telefone de sua filha. Ele falou assim: pastor, olha como que a minha barba está grande. A barba dele está grande, irmãs. E eu estou fazendo um voto. Eu estou indo numa igreja, estou indo na outra. Eu falei assim: importante que o Senhor está buscando. Ele teve algo numa empresa que ele trabalhava, devido aos produtos químicos, ele ficou cadeirante, uma cadeira de rodas. Já é um senhor. Ele me ligou para assim: eu estou com saudade. E aí, ele conversando comigo, ele falou assim: eu vou fazer um propósito. E eu creio ainda que Jesus Cristo vai me tirar dessa cadeira. Ele falou bem assim. Eu falei assim: eu não vou citar o nome, mas o Senhor está fazendo um propósito de conta. E você não deixando a barba crescer. Aí eu falei: sua barba está muito bonita, mas a tua fé, ela está sendo gerada dentro do Senhor. Continua nesse propósito. Isso mexeu comigo, porque eu estava em uma ligação em Belo Horizonte com minha mãe e o telefone toca. Eu recuso, pá, porque estava o contato da irmã. Eu não podia desligar, mas eu estava em outra ligação. Aí eu mandei mensagem: já eu ligo. Aí eu ouvi a cadeira dele assim, tão feliz, sabe? Aí eu não estou escutando, pastor. Eu coloquei o aparelho, mas o outro eu estou escutando. Aí ele colocava o dedinho de lado e pensava até ali. Deus falou comigo, meus irmãos. O que ele disse: eu ainda vou levantar essa cadeira. Essa mesma fé que está sendo gerada nesse homem é a mesma fé que eu falo que vai ser gerada no coração de vocês. Por mais que vocês não estão vendo o resultado agora, Deus tem preparado grandes coisas na tua vida.
Em nome de Jesus Cristo, toma posse de tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém? Um grande abraço a você, servo de Deus. Eu também creio em concordância. Vou trazer ele aqui. Amém. Vou combinar de trazer ele aqui, já falei com ele. Vou passar na casa dele, a gente pega ele, entra no carro e ele vem aqui nos visitar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem sabe quarta-feira? Vamos ver, ou domingo, vamos ver. Em nome de Jesus. Vamos colocar sobre os seus pés para a bênção final. Glória a Deus. Faz que nós vamos receber a bênção. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus te agradecemos, Pai, por mais uma noite, Pai, por mais um culto maravilhoso no qual o Senhor falou conosco, Pai. Te agradecemos, Pai, que o Senhor continue falando fortemente aos nossos corações. E, Senhor, leva os meus irmãos em segurança para casa, continue falando ao coração deles, e em nome de Jesus Cristo, meus amados, eu os abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe em uma semana repleta de vitórias, em nome de Jesus Cristo. Amém.